Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16. O livro de 1 Samuel, o capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Enquanto você localiza aí, eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Eu quero dar um recado para você. Quando você estiver perto de viver as promessas do Senhor, o Senhor vai te fazer trocar o guarda-roupa. Amém? Pode parecer uma bobeira, irmão. Mas uma semana antes de ser convidado para pregar, Deus fez eu comprar 2 ternos. Eu não uso terno, irmão. E Deus falou, é uma nova fase. Amém? Querido, vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estão todos os filhos que você tem? Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Amém? Só até aqui. Primeira coisa que nós precisamos aprender: Deus nunca chamou ninguém que estivesse fazendo nada. Deus não tem promessa para preguiçoso. Deus não tem chamado para quem não trabalha. Quando Ele chama Moisés, Moisés está trabalhando. Quando Ele chama Abraão, Abraão está trabalhando. Quando Ele chama Davi, Davi está trabalhando. Quando Ele chama os discípulos, eles estão pescando. Quando chama o resto dos discípulos, estão trabalhando. Então eu acho bom, se você quer andar debaixo das promessas do Senhor, comece a trabalhar para Ele. Feche seus olhos. Senhor, nós te rendemos graça pela leitura da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra cura, a Tua palavra restaura, a Tua palavra traz vida, Senhor. A Tua palavra é suficiente para nós, Senhor. E até agora nós ouvimos notícias nos noticiários,
E as notícias, Senhor, não são tão boas, não são notícias de se animar. Nós ouvimos as previsões, nós ouvimos as pessoas falarem a respeito de rumores de guerra, mas agora nós precisamos ouvir a Tua voz nos direcionando. Então nós te pedimos, fala conosco nessa manhã. Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade sobre este ambiente e sobre mim. Em nome de Jesus, que toda barreira espiritual caia por terra, que toda oposição caia por terra agora em nome de Jesus, que toda mente cativa seja liberta agora em nome de Jesus. Senhor, cuida de nós e também daqueles que estão fora daqui, para que nada atrapalhe o Senhor de falar conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Eu quero aqui agradecer os intercessores que oraram por mim, os anônimos, as pessoas que só o Senhor sabe que oraram por mim, a minha esposa, Thalia Dalzira, Deus abençoe, pessoas lá de Marialva, que oraram por mim. Foi uma noite bem difícil, o diabo tentou bastante essa noite, ele encheu bastante a paciência, né? Mas ele vai ter que tomar umas pedradas, amém? Não é qualquer pedrada não, é as pedradas de Davi, irmão, machuca, hein? Amém? E eu acordei com uma mensagem do meu pai às 5h18 da manhã. Filho, vai porque eu já orei por você. Amém? Sabe o que significa isso? Quem tem pai, que gera destino, que gera propósito, irmão, é só caminhar. É só caminhar. A gente precisa de pai para nos dar destino, nos dar propósito. E essa casa tem um profeta, amém? Glória a Deus. Nós lemos então o capítulo 16 do livro de Samuel. Porém, para entender o porquê Samuel precisa ungir Davi, nós precisamos voltar 8 capítulos. Em Samuel, no capítulo 8, Israel está vivendo sem um rei. Querido, preste bastante atenção, porque o Senhor vai falar contigo hoje, amém? Israel está vivendo sem um rei. Mas Samuel era um profeta do Senhor, e seus filhos eram sacerdotes daquela nação. Eles resolviam os problemas que iam surgindo, as demandas, eles julgavam as causas, eles consultavam a Deus, e organizavam aquela nação. Então a nação não está de qualquer maneira, ela está sendo governada por Deus. Porém, infelizmente, os filhos do profeta Samuel não andavam em santidade, assim como o pai deles. Eles andavam fazendo coisas que o Senhor desaprova. E neste mesmo capítulo 8 de 1 Samuel, o povo começa então a pedir um rei para Samuel. E isso o desagrada muito. E já vai aqui logo de cara algo que você precisa aprender. Não peça para você o controle que tem que estar nas mãos do Senhor. Não ache, querido, que você vai ter planos melhores e maiores. Não ache que de alguma maneira a sua faculdade, a sua teologia, a sua psicologia, a sua faculdade de administração vai te dar um destino melhor do que o próprio Deus. E aqui no capítulo 8, o povo pede para Samuel um rei, e Samuel fica muito triste. E então Deus fala com Samuel: vá e escolha um rei, porque eles não rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim, e têm feito assim desde que eu os tirei do Egito. E aqui então nós chegamos no capítulo 16, que lemos. Deus chama Samuel e fala: chega dessa bagunça, chega de tudo isso, prepara agora um chifre com óleo e vai na casa de Jessé, porque eu já separei o próximo rei de Israel. No capítulo 16, no verso 1, o Senhor diz isso. O Senhor diz assim, que Samuel não poderia ficar se entristecendo por causa de Saul, porque Deus já o tinha rejeitado.
Porque lá no capítulo 8, quando o povo pede um rei, Samuel é bem claro em dizer para as pessoas: olha, Deus me avisou, que se vocês querem um rei, esse rei virá sobre vocês, Deus vai dar esse rei, só que esse rei vai tomar os filhos de vocês, esse rei vai colocar impostos sobre vocês, esse rei vai pegar as filhas de vocês para ele, vai pegar para fazer perfumista, para ser cozinheira, vai pegar para ele, então vocês vão ter que dividir tudo com esse rei. E o povo fala o quê? Não interessa, nós queremos um rei. Às vezes Deus já falou contigo: não vai por esse caminho, porque vai estreitar. E você fala: mas eu quero, eu posso, eu vou, né? Está parecendo o povo de Israel. Cuidado, viu, irmão? Cuidado com o orgulho e a rebeldia, pois eles fizeram Saul perder o trono. E mais complicado do que perder o trono é ser rejeitado por Deus. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, então, para ungir um de seus filhos, ele achou vários possíveis reis de Israel. Eles tinham o corpo de um guerreiro, a estatura de um rei, eles eram formosos, fortes, mas Deus tinha rejeitado eles. Deus tinha rejeitado eles, irmão. Sabe o que Deus procura por homens e mulheres com o coração sincero diante dele? Não importa a sua cor, não importa de onde você veio, não importa também se você é baixo, magro, alto, gordo, não importa se você tem qualificações para ser um rei. A única coisa que você precisa ter é um coração sincero diante da presença de Deus. Davi era o menor, ele era o mais novo, ele era o mais desprezado. Vai identificando aí, viu, irmão? O trabalho mais difícil e mais triste era Davi que fazia. Davi chegava por último, saía primeiro, chegava cheirando mal. Ele chegava, a comida estava fria, e se tivesse comida ele comia, porque todo mundo sentava antes dele na mesa, todo mundo comia antes de Davi na mesa. Então quando chegava Davi, a comida já estava fria, os irmãos já tinham comido, já não tinha tanta comida. Está identificando alguma coisa aí, irmão? Talvez você tenha se perguntado: por que tanto desprezo? Você trabalha tanto, mas parece que as coisas não acontecem, você não vê os resultados desejados. Vou te contar um segredo: Deus está te moldando para algo maior e melhor. Davi estava na faculdade, irmão. Os irmãos dele estavam no prezinho, ele estava na faculdade. Propositalmente seu pai Jessé levou todos os seus filhos a Samuel antes de Davi. Não, e não ache você que teria que ser do mais velho para o mais novo, nada disso. Porque para Jessé, Davi era o mais incapaz e o mais improvável. Você talvez tenha visto pessoas passando na sua frente, né? Você tem visto pessoas indo mais longe, você tem falado: Senhor, mas eu estou trabalhando, eu estou aqui na sua casa, eu estou dando o meu máximo, mas as pessoas estão passando na sua frente. Fique tranquilo, fala para o teu irmão: fica tranquilo, o chamado do Senhor é diferente para a tua vida. E quando Samuel ungiu Saul, o texto conta que ele pegou um jarro de barro. Agora eu te pergunto: o jarro de barro é feito por quem? Por quem? Por um homem, não é? É um homem que faz, um oleiro, não é um homem que faz? Quem deu a ordem para pegar o jarro foi Deus. Pega um jarro, enche de óleo e unge Saul. Quem tinha pedido Saul um rei? O povo. Não era o povo que tinha pedido? Presta atenção, irmão, vamos lá.
Daqui a pouco coloca o cinto aí que nós vamos decolar aqui. Quem tinha pedido Saul como rei? Amém. Então o que Deus fala? Pega um jarro de barro, porque o jarro de barro é feito por um homem. Mas quando Deus vai ungir Davi, quando Deus vai ungir Davi, Ele fala, pega um chifre. Quem que faz o chifre, irmão? Quem que fez o animal? Deus fala assim, Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi fui eu que escolhi. Agora eu vou te contar um segredo que talvez você ainda não saiba. Ninguém, eu repito, ninguém, a não ser Samuel, sabia o real motivo daquela unção com óleo. Então agora vai ficar mais interessante a história. Porque muitos pregadores contam e relatam que Davi sabia que com 14 anos, que quando acontece esse episódio, ele está sabendo, e todo mundo está sabendo que ele está sendo ungido a rei. Mas isso não é uma verdade. Porque no versículo 2, do capítulo 16, o Samuel fala assim para Deus, Deus, se eu for lá e falar que eu vou ungir o próximo rei de Israel, Saul me mata na hora. Então Deus fala o quê? Silêncio, vai quietinho, fala que vai sacrificar. E ele chega para Jessé e fala assim, ó, eu vim sacrificar, eu preciso de ajuda, traz os seus filhos. E para sacrificar tinha que ungir, para separar, tinha que santificar. Então ali Davi, diante dos seus irmãos, está sendo ungido no secreto. Ninguém sabe que Davi está sendo ungido a rei. Apenas Samuel está sabendo do que Deus está fazendo. Às vezes, querido, às vezes o processo que você está vivendo, eu chamo de o processo de fermentação. Sabe por quê? Porque quando um vinho, primeiro ele é esmagado, a uva é esmagada, depois a uva é reservada, e aonde ela é reservada, ali acontece uma fermentação, e a fermentação dói, a fermentação é triste, a fermentação é complicado, e na fermentação ninguém mexe no vinho, porque ainda não está, mas quando está doce, todo mundo quer beber, ô glória, e ali Davi está sendo ungido. E a Bíblia diz, relata que com 14 anos, quando Samuel unge Davi, acontece uma coisa que me surpreende. Porque se todos soubessem que Davi estava sendo ungido rei de Israel, a primeira coisa que iria acontecer seria a bajulação. Estou errado, irmão? Por quê? Você sabe que seu amigo vai ser presidente do Brasil, você tem a certeza, porque foi um profeta de Deus, um homem que não era qualquer um, que chegou e ungiu e falou, esse aqui é o próximo rei, irmão, eu ia andar assim com ele, onde você for eu vou, Elias e Eliseu, eu estou junto com você, porque na hora que ele for rei, irmão, nós vamos estar juntos, mas com Davi não aconteceu isso não, irmão, sabe o que aconteceu? As horas de trabalho de Davi não foram diminuídas, o trabalho de Davi não foi trocado, Davi continuou lá no pasto, cuidando da ovelha, quietinha dele, comia por último, chegava depois, chegava fedido, era desprezado pelos irmãos, continuava sendo mais novo. Às vezes Deus já falou com você, mas ainda você está no processo de fermentação. Fica tranquilo, dói mesmo, mas é hora que Deus está esticando a gente para algo maior. A partir daquela unção, querido, as coisas começaram a ficar mais arrochadas para Davi. Não ache que depois da unção do Senhor, você vai ser intocável. Pelo contrário, após a unção, você vai ser jogado no campo de batalha. Deus não dá unção para você ficar sentado numa cadeira. Deus não te deu unção só para você voar de jatinho particular. Deus não te deu unção só para você pregar para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Deus te deu unção para ir para o campo de batalha. E lá no campo de batalha não tem mel na chupeta. No campo de batalha, ou mata ou morre. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo. O Deus que te ungiu cuida de você. E acontece uma coisa linda, que poderosíssima. No momento em que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. O Espírito do Senhor que estava sobre Saul, para governar, para guerrear,
para vencer, para dar sabedoria. Agora sai de Saul e entra em Davi. E agora em Saul entra um espírito para atormentar. Só que, às vezes, a unção que Deus te dá no secreto não vai fazer barulho na hora que Ele te der. Tem o processo de caverna, irmão. Tem o processo de caverna. Depois dessa unção, Davi continua pastor de ovelha. Só que agora tem uma pequena diferença. Agora ele já matava leão e urso. Agora Davi, depois da unção, ele já está matando leão. Ele já mata urso. Às vezes você tem matado muito leão, muito urso, ninguém tem visto, ninguém tem ficado sabendo. Às vezes você conta, as pessoas dão risada, duvida da sua cara, mas você tem dado frutos onde Deus te colocou. Não importa se você está na igrejinha pequena, na igrejinha grande, não importa se a sua cidade é pequena, se a sua cidade é grande, o importante é que você continue frutificando. A terceira coisa que acontece me deixa maravilhado. Davi é chamado para tocar harpa para Saul, né? Davi, irmão, tocava harpa como ninguém tocava. E aí de repente tem um demônio que Deus enviou para atormentar Saul. E aí chega um amigo de Saul e fala assim: Saul, é o seguinte, por que você não convida alguém para tocar harpa para você? E aí esse espírito maligno, você vai acalmar o coração. Aí ele fala: pois é, mas quem que eu vou chamar? E aí Deus coloca na boca do cara assim, ó: tem um menino lá, filho de Jessé. Não fala o nome dele. Tem um menino lá, porque era o mais novo, não era conhecido, ele estava no secreto. Quando chegar a hora de Deus te promover, não precisa ser famoso, meu irmão. E aí ele fala: tem um menino lá, que toca bem, e é temente ao Senhor. E o que acontece agora é lindo, porque eu quero que você pare para pensar. Davi agora está entrando no quarto de Saul com uma harpa, porque quando o rei ficava endemoniado, ele corria para o quarto. E o que está acontecendo? Davi está tocando harpa dentro do quarto que vai ser dele. Ele está sentado numa cadeirinha de frente para a cama do rei, aquela coisa mais linda, e ele nem sabe que vai ser dele. E sabe o que acontece? A próxima coisa é que a nação de Israel estava agora, durante 40 dias, com um cerco. Irmão, eu estou contando toda a história de Davi para chegar em um lugar, você vai entender. Davi agora encontra Israel num cerco de 40 dias. Eles cercaram Israel. E agora por 40 dias tem um gigante chamado Golias que está afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus está com medo. E tem 3 irmãos de Davi no campo de batalha, na linha de frente. E Davi está fazendo o quê? Está pegando a marmitinha, colocando nas costas e não levar para os irmãos. Ele não era o maior, ele não era o mais forte, mas ele era o único que era ungido. E Davi chega lá, e a história você já sabe, ele se indigna com o que está acontecendo. Ele fala: eu não aceito alguém se levantar contra o meu Deus assim, dessa maneira. Sabe, e Davi fica indignado, e chega até Saul. Saul estava desesperado para colocar um menino para lutar. Ele estava desesperado, não sabia mais o que fazer. Então o que acontece agora é o que muda tudo. Ele chama Davi e fala: rapaz, é o seguinte, você é doido, você quer lutar contra o Golias? Eu vou te dar a minha armadura aqui, você pega a sua armadura. E Davi fala: não, fica tranquilo, porque eu já matei um leão e o urso, e o Deus que me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar também desse gigante. E ele tenta vestir a armadura de Saul, mas não cabe nele, irmão. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica procurando, achando que está faltando coisa, quando tudo que Deus te deu é o necessário, está aqui dentro. A unção é a única coisa que nós precisamos para matar os gigantes na nossa vida. E a história você já sabe. Agora no verso 40, diz assim, de 1 Samuel capítulo 17, diz assim: em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas. Fala comigo, 5 pedras. Agora eu quero te perguntar, por que ele pegou 5 pedras?
Ah, porque era para atacar, e se ele errasse tinha mais uma, pegava, não era. Porque ali em Israel não tinha só Golias, tinha 5 gigantes afrontando o exército de Israel. Ah, mas você está falando heresia. Não estou. 1 Crônicas capítulo 20, verso 4. 1 Crônicas capítulo 20, verso 4, bem rápido. Diz assim: houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns. Quem eram os Refaíns? Eram os gigantes. E os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, que era um gigante também, e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram descendentes de Rafa em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Então eu provei para você que tinha 5 gigantes ali. Por quê? Naquele momento que está o cerco contra Israel, havia 5 cidades dominadas pelos filisteus cercando Israel: Asdod, Ascalão, Ecrom, Gaza e Gate. E nessas 5 cidades haviam 5 gigantes que eram fortes guerreiros de guerra. Eles eram campeões de guerra, e havia uma lei na época, um costume, que diante de uma guerra, os campeões de guerra se apresentavam contra o oponente. O oponente tremia nas bases. Mas quando Jesus fala assim para Davi: eu te ungi, eu te capacitei, Davi já prepara logo as 5 pedras, irmão. Sabe o que está acontecendo? Às vezes você não entendeu que a unção que Deus te deu não é para meia boca, não é para mais ou menos. Deus te deu unção para se levantar contra os gigantes que tem cercado a tua vida, tem cercado a tua casa, tem cercado a tua família. Deus te deu unção para acabar com isso, mas você às vezes não se posicionou. Naquela batalha dos 5 gigantes, tem 5 gigantes lá. Davi chega, e Golias vem tirando sarro, está achando que eu sou cachorro para vir com pau e pedra para cima de mim. E Davi fala assim para Golias: você vem contra mim com a tua força, com a tua espada, mas eu, irmão, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E tem 5 pedrinhas esperando. Na hora que Davi dá a pedrada em Golias, Golias cai para frente, irmão. Uma pedrada geralmente derruba para trás, mas Golias cai para frente, provando que todos aqueles gigantes teriam que se prostrar diante do Deus de Israel. O gigante cai no chão, Golias está no chão. Davi pega a espada, corta a cabeça do gigante, e os outros 4 gigantes, cadê? Correu, porque sabia que não era qualquer um. Irmão, você tem que começar a se levantar. Você tem que parar de aceitar Satanás se levantando contra a tua casa, contra a tua família. Se posiciona, homem, se posiciona, mulher. Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te capacitou. Você já matou urso, você já matou leão. Porque agora diante de Satanás você está com medo? A unção que Deus te deu não acabou. A unção do Deus que te ungiu, ela é capaz para matar 5, 10, 15, 20 gigantes. E eu quero te perguntar: quem você tem aceitado se levantar contra a tua casa? Quem você tem aceitado se levantar contra a tua família, contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus filhos? Quem você tem aceitado se levantar contra aquilo que Deus te deu? Porque todos aqueles que estavam lá, os guerreiros, os irmãos de Davi, que eram fortes, eram bonitos, eram guerreiros temidos, porque já eram guerreiros experientes, eram altos, eram fortes. Por que nenhum deles aceitou? Porque eles não tinham sido ungidos por Deus. E quando a gente é ungido por Deus, irmão, vem sobre nós algo tão lindo, algo tão forte, algo tão poderoso, que quando Satanás aparece, ele fala: você vai ter que correr, você vai ter que correr, porque aqui não. Se levantaram contra os seus filhos? Se levantem em oração. Se levantaram
contra as promessas de Deus na sua vida, se levanta também. Se levantaram contra o teu casamento, se levanta também. Se lembre, querido, que Deus é contigo. Ele te ungiu, Ele te separou, Ele te fez um guerreiro. Mas às vezes você fala, eu nem tenho roupa de guerreiro. E Ele fala, que mané roupa de guerreiro, o que importa é a unção. E eu quero aqui falar 4 coisas que você jamais pode esquecer. A primeira coisa, nunca se esqueça do Deus que você serve. Porque quando nós nos amedrontamos diante de Satanás, isso quer dizer que nós não conhecemos o Deus que servimos. E aí você fala, porque eu vou para o pastor orar. É benção o pastor orar, é benção. Mas e você não ora não? Porque o pastor é ungido, ele é homem de Deus. E você não é ungido, não é mulher, não é homem de Deus não? Será que o Deus só ungiu o apóstolo, não ungiu você não? Não, porque a minha filha está numa situação complicada, eu não vou nem orar, eu vou levar logo para o pastor orar. Se levanta, valoriza a unção que Deus te deu, presta atenção. Segunda coisa, não se esqueça de quem você é. Para os outros, irmão, Davi era um menino que tocava harpa, Davi era um menino que tocava para o rei, diante do rei, Davi era um menino. Para os irmãos de Davi, Davi era um pirralho. Para toda a sociedade, antes de matar o gigante, Davi é só um menino, filho de Jessé, o mais novo de Jessé. Mas depois, quando as coisas começam a acontecer, Davi fala, eu sei quem eu sou, eu sei quem me separou, eu sei quem me ungiu, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me chamou. A terceira coisa, jamais quebre a sua aliança com Deus. Porque não adianta nada você ter unção e não ter aliança. Não adianta nada. Unção sem aliança. Não adianta ter unção sem aliança. Porque unção sem aliança, aí fica unção, os outros não. Uns têm aliança, os outros não têm. Um anda debaixo de oração e jejum e palavra, os outros achando que sabe, achando que pode. E a quarta coisa, nunca deixe de lutar por aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você sabe por que tem muita família acabando? Você sabe por que tem muito divórcio acontecendo? Sabe por que tem muita gente morrendo sem conhecer a Cristo? Porque crentes que foram ungidos não estão se posicionando. Você sabe por que a nação está desse jeito? Não é por causa de Lula, irmão. Quem é Lula na fila do pão diante do nosso Deus? Está assim porque falta o posicionamento dos homens que Deus chamou. Às vezes Deus te chamou e você está acuado no banco. Eu não, porque eu não posso, eu isso. Rapaz, dê valor na unção que Deus te deu. Tem gente que ora dia e noite para Deus ungir. Você já é ungido e está sentado. Vamos trabalhar, não importa se é aqui, se é lá, se é numa igreja pequena, se é numa igreja grande, não importa se é lavando o banheiro, não importa se é cuidando do carro, faz alguma coisa com a unção que Deus te deu. Almofadinha com Deus não tem vez, irmão. Deus não tem nada com crente almofadinha, não. Deus nunca chamou nenhum crente almofadinha para conversar com ele. Nunca. Me mostra na Bíblia quem Deus chamou que estava parado sem fazer nada. Sabe por quê? Porque essa pessoa não dá conta nem de fazer o que é para fazer, quanto mais o que é sobrenatural, irmão. Meu irmão, se posiciona. Nessa manhã eu vim lá de Marialva para falar para você, se posiciona em nome de Jesus. Não aceita isso que está acontecendo não. Se levanta, levanta a tua cabeça. Mas eu não consigo, eu não posso. Você não consegue, você não pode, mas a unção que Deus te deu, ela pode, ela consegue, porque aquele que te ungiu cuida de você. Então, em nome de Jesus, não deixe que Satanás se levante contra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque se Ele colocou nas tuas mãos, Ele te deu unção para cuidar, Ele te deu autoridade para cuidar.
Homens, em nome de Jesus, se posicionem como sacerdotes das suas casas. Mulheres, se posicionem como mães que oram, que jejuam, que entregam os filhos nas mãos do Senhor. A próxima geração depende de vocês. Eu estou aqui pregando hoje porque um dia alguém abriu um mato de facão para mim estar aqui. Não tinha altar, meu sogro começou pregando em cima de uma lata de óleo. E agora tem altar, tem som, tem gente para ouvir, tem luz, tem internet, tem isso, tem aquilo. Alguém abriu o caminho, alguém se posicionou, alguém falou: eis-me aqui, eu vou, deixa comigo que eu valorizo a unção que eu tenho. Eu não vou deixar desse jeito, eu não aceito Satanás se levantar desse jeito. Não aceite que Satanás se levante contra a tua casa, meu irmão. Se levantar é para cair. E se é para cair prostrado diante do Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Que em nome de Jesus nós possamos viver tempos de homens e mulheres posicionados. E o Espírito Santo me incomoda para dizer algo. Queridos, vocês que estão sentados aí nos bancos, vocês que estão me ouvindo pregar, Deus não chamou vocês para ficar parado no banco. Você sabe por quê? Porque ovelha é quem gera ovelha, pastor não gera ovelha. Não tem como um pastor criar uma ovelha, é ovelha com ovelha que gera ovelha. Então vai evangelizar, vai falar de Jesus, irmão, vai fazer alguma coisa para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Só até aqui. Querido, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, nessa manhã, perdão. Primeira vez que eu prego de manhã. E agora nós vamos fazer uma oração profética. Mas não deixa só eu orar não, ora também, tá? Deus não ungiu só eu não, Ele te ungiu também, Ele te separou também, Ele te escolheu também. Agora nós vamos levantar contra Satanás. Amém? Ah, não, tá de manhã, eu estou com fome, irmão. Ou você dá um basta nessa situação, ou Satanás vai reinar sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu não quero isso, irmão. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te rendemos graça pela tua palavra. Nós te agradecemos por nos lembrar que somos ungidos, somos separados e somos escolhidos. Nós te agradecemos, Pai, porque essa palavra falou que o Senhor há de estar conosco em qualquer situação, de qualquer maneira, e que a unção que o Senhor nos deu é suficiente para cuidar daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Agora, Senhor, nessa manhã tinha pessoas que vieram aqui deixando que Satanás se levantassem diante da família, contra os planos, contra os projetos. Mas agora, Senhor, eu estou diante de homens e mulheres posicionados. Assim como Davi não aceita Golias se levantar contra o Deus de Israel, nós também aqui não aceitamos que Satanás se levante contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra o nosso chamado, contra o nosso ministério. Em nome de Jesus, nos dê a unção de Davi para derrotar esses gigantes. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, desperta essa igreja, desperta esse povo para que se posicionem, para que comecem a ser homens e mulheres matadores de gigantes, em nome de Jesus, amém.